Quase 4 décadas depois de ter se insistido no primeiro sangue, Sylvester Stallone está de volta, como um dos maiores heróis de ação de todos os tempos, John Rambo. Agora, Rambo deve confrontar seu passado e descobrir suas habilidades de combate implacáveis para se vingar em uma missão final. A inquieta máquina de matar americana de Sylvester Stallone, John J. Rambo, está de volta, embora alguém seja perdoado por não reconhecê-lo. Afinal, já se passaram 11 anos desde que Rambo deu a este super-herói reacionário da era Reagan um retorno tardio às telas. Seu cabelo longo e sua moletom se foram. Em Rambo, Last Blood encontramos-no provavelmente estabelecido, administrando um rancho de cavalos no Arizona e cuidando de uma adolescente, Gabrielle Yvette Monreal, que ele efetivamente adotou como sua filha. Ela o chama de tio John, ele até sorri e faz uma piada de vez em quando, trazendo à mente outra criação indelével de Stallone, o adorável Rocky Balboa. Mas não se engane, Rambo existe para matar. Casa sempre foi um conceito abstrato para John Rambo, e foi isso que a última cena da sequência de Rambo, de 2008 finalmente deu ao icônico personagem Sylvester Stallone, um momento em que este sobrevivente inquieto da guerra do Vietnã, olhando muito pior para o desgaste, se levanta até uma caixa de correio com o sobrenome do personagem. Finalmente, em algum lugar do Arizona, esta personificação de militares americanos pode ter encontrado o caminho de volta para o rancho da família. Apesar da falta de intenção homicida, o primeiro sangue original tocou em alguns momentos como um filme slasher em que o público deveria torcer pelo maníaco. Na verdade, ele compartilha alguns tropos com esse gênero, entre eles policiais ineficazes de cidade pequena e um cenário enevoado de sertão. Em muitos aspectos, o exponencialmente menos realizado Last Blood também parece um filme de terror invertido. Menos ênfase no caça-máquina desorosos de combatentes sem rosto que definiram o segundo, terceiro e quarto filmes de Rambo. Mais ênfase no sadismo de Rambo. E presumivelmente do público. No início, enquanto interroga um traficante sexual sobre o paradeiro de Gabrielle, ele corta o ombro do homem aberto até a clavícula, e em seguida, chega para estalar o osso com os dedos nus. Mais tarde, ele retorna ao México para decapitar um líder de gangue, e joga sua cabeça grosseiramente decepada pela janela de uma pick-up, enquanto ele volta para os Estados Unidos. O que leva alguém a se perguntar, quanto tempo foi aquela coisa no colo dele? Tal encerramento foi em quase todos os sentidos antitético ao espírito de First Blood, ou seja, o filme inaugural da franquia alimentado por Tep e o romance homônimo de David Morrell que o inspirou. Ambos negociaram com a noção de que um bom homem que tinha começado um gosto de matar teve séria dificuldade em desligar essa habilidade mortal definida após seu retorno. Como resultado, uma soma total de 0 espectadores viram esse final como um sinal de que Rambo levaria este retorno a muito atrasado, como uma chance de estacionar seu queister e criar galinhas, ou qualquer outra coisa. A única surpresa, na verdade, é que levou mais de uma década para Stallone fazer outro filme de Rambo, como acontece. O ator-produtor estava ocupado reiniciando uma série muito melhor, através de Rocky Balboa e Creed. E a única pergunta sem resposta foi qual grupo de folia de sorte seria o próximo a enfrentar sua ira. Para um filme tão horrível, sombrio e breve, Last Blood é surpreendentemente lúgubre, muitas vezes desacelerando para que Stallone, que coescreveu o roteiro, possa fingir introspecção, entregando sua marca registrada de monólogos murmurados sobre violência e arrependimento. Eu sei o quão negro o coração de um homem pode ser, ele entoa. Adrian Grunberg, que anteriormente dirigiu o veículo Mel Gibson Get the Gringo, nunca realmente tem um controle sobre o ridículo inerente do material ou seu sentimentalismo, além de algumas fotos de John Ford a Ping, mestre da casa Rambo. Mas ele faz um bom trabalho para garantir que sempre sabemos qual dos vilões que cruzaram Rambo estão bem e verdadeiramente mortos, especialmente no clímax sangrento, no qual o ex-boina verde leva o que sobrou da gangue Martinez em uma rede cheia de armadilhas de túneis que ele convenientemente cavou sob sua propriedade, desconsiderando o conselho de seu tio, que soa como uma espécie de biscoito da sorte sociopata. Eu sei o quão ruim o coração de um homem pode ser. Gabrielle atravessa a fronteira mexicana para encontrar seu pai caloteiro, Marco de Lau, apenas para ser drogada, sequestrada e vendida aos irmãos Martínez. Vitor, Oscar Jaenada e Hugo, Sérgio Peris Mencheta. Um par de estereótipos retrógrados desajeitadamente reciclados dos filmes de ação dos anos 80, nem tão assustadores quanto os senhores da droga Sicário, nem tão memoráveis quanto o vilão Bond de Robert Davi,
Esses dois irmãos intimidam seus cativos que as jovens não se atrevem a fugir mesmo depois de Rambo libertá-los. No início, Victor ameaça um desses fugitivos, mas deixa de puni-la em uma cena que parece ter sido suavizada após as exibições de teste. Enquanto nenhuma brutalidade foi poupada contra o pelotão anônimo de bandidos do cartel que Rambo mais tarde dizima. Sim, mas eles merecem, pode-se argumentar. Este é o raciocínio redutivo de um homem contra o mundo pelo qual Rambo sempre operou, e eu não acredito nisso. Depois de decapitar um dos irmãos Martinez, Rambo retorna ao seu rancho, onde ele passa a realizar uma de suas montagens de assinatura. Uma extensão da adoração gratuita de cano de armas que temos, portanto, só que desta vez, envolve a criação de uma dúzia de armadilhas mortais, cada uma das quais o público terá o prazer de ver surgidos em capangas sem rosto. Um deles, na verdade, aperta o rosto de um capanga em terços, poupando Rambo do trabalho de seu habitual movimento final de estouro de crânio. É horrível, carnificina de cabelos longos para se ver, e ainda assim, foi calibrado para provocar gritos e aplausos dos fãs, que seguiram fielmente como Rambo evoluiu de andarilho de cabelo comprido, brigando com o xerife local excessivamente zeloso, no relativamente realista Farce Blunt para o de peito nu, bandana vestindo executor global, em uma série de cada vez mais ultrajantes sequências. Para as tensões de Five to One, por causa do Vietnã, Rambo persegue sua presa como um assassino Kevin McAllister, esgueirando-se por trás para entregar explosões cranianas, queima-roupa com uma espingarda cerrada, quando ele não está detonando armadilhas que empalam intrusos através do crânio, peito e virilha. A sequência é a piece de resistance de Last Blonde, e talvez a única razão convincente para o filme ter que existir. Mas também é pura, implacável punição grimace no final de um filme sem alegria, coreografado como um sacrifício ritual. Rambo sempre foi um monstro, mas na velhice, ele se tornou algo ainda pior. Não tem graça. Para muitos, este será seu primeiro filme de Rambo, que eles podem desfrutar sem ônus pela bagagem psicológica de seu passado. Que visão assustadora Stallone deve ser para neófitos, tropeçando como Frankenstein através de seus túneis, veias belicosas salientes em seus templos inchados. Rambo sempre favoreceu a força bruta sobre a abordagem mais razoável de corações e mentes, para a guerra moderna, e aqui, como se para provar seu ponto de vista, ele rasga ambas as partes do corpo dos peitos de seus inimigos. Este personagem é uma bagunça de contradições, representando, por um lado, o dano permanente que o serviço militar pode fazer à própria alma, ao mesmo tempo em que sugere como o soldado ideal se parece. Rambo vence as guerras que a América não pode. E é provável que o sangue não pare por aqui, ou tão cedo.